Robson Oliveira apresenta uma nova abordagem sobre a política de Rondônia. Podcast Resenha Política com Robson Oliveira. Olá pessoal, você que nos acompanha aí nas nossas plataformas digitais, continue compartilhando, vá lá no YouTube, se inscreva, passe para o seu amigo, assista a gente todas as terças e quintas pelo site Rondônia Dinâmica e no sábado e domingo na TV Rema, nossos programas são reprisados. Mas participe, assista também pelo Instagram, por todas as nossas plataformas, continue compartilhando com os amigos. O Resenha Política hoje tem a maior satisfação, o maior prazer de receber em nossos estúdios da SES Brasil um médico psiquiatra, um intelectual, uma pessoa de uma vivência fenomenal, um amigo pessoal, Dr. Henrique Nascimento. Henrique, essa figura fantástica, leve. Obrigado. Vem nos falar hoje sobre o que eu reputo, Henrique, é um dos maiores problemas que a humanidade passa nesse momento, né? Aumentos de suicídio, aumentos de depressão, que é a depressão, que é e termina redundando numa sociedade de pessoa atritada, as pessoas se detestando, o ódio submergindo no lugar do amor. Seja bem-vindo, querido. E a primeira provocação é essa. Está faltando amor? Muito obrigado, Robson. É uma imensa honra estar aqui na tua frente. E sendo objetivo, a pergunta que tu faz é uma pergunta que assola toda a comunidade médica e, de modo geral, também todas as pessoas interessadas, de modo geral, no tema saúde. E a depressão é um caso. A depressão, ela é uma doença mental cosmopolita. Se adoece na América do Sul, Norte, Europa, Ásia, África, Oceania. Então, ela comete a pessoa... Ela não é seletiva. Não é seletiva. Atinge pobre e rico, e todas as raças, etnias. É o seguinte, a depressão, ela aconteceu como? Diante da vida difícil, diante das dificuldades, diante dos infortúnios, diante dos maus hábitos adquiridos, talvez até da má nutrição, o homem foi se enfraquecendo, buscando prazer, trabalhando, decepcionado se não tem um trabalho. E aí há um desequilíbrio no cérebro, é uma doença essencialmente no cérebro, e a pessoa passa a apresentar perda do prazer, não tem vontade de exercer seu trabalho, se acha incapacitada, vem os pensamentos de infortúnio, de depreciação, até de tirar a própria vida, de suicídio. E isso é uma doença que acomete a população, e a população na fase mais ativa, o adulto jovem, mas também tem a depressão da terceira idade. E isso é um prejuízo que causa à nação, porque a força de trabalho diminui, porque a pessoa deprimida perde o pragmatismo, quer dizer, ele se torna incapaz para trabalhar, incapacitante, apragmático. E então isso é essa carga social. Mas antes de chegar na depressão, o que nossa sociedade, o mundo contemporâneo tem apresentado, isso é assustador, é o estresse social. O estresse social. O estresse social leva à ansiedade, leva à depressão. A ansiedade é aquela emoção, Robson, que a pessoa como se projeta para o futuro. Enquanto a depressão, a pessoa como que se reprojeta para o passado, lembranças. Enfim, é muito incapacitante. Agora, se puder completar a sua pergunta, de mais a mais, de ano a ano, a vida vai ficando muito mais agitada, Robson. É muito agitada a vida. A disputa por cargos, a disputa para tomar o lugar do outro, as demandas todas que se quer conquistar. Então isso leva a um desgaste, isso prejudica o sono, as pessoas não têm uma boa qualidade de sono, não se alimentam, e acrescento mais um ingrediente,
que é o consumo de bebidas, e outras drogas. Também é muito grande esse consumo de bebidas e outras drogas. Mas com esse diagnóstico que o senhor fala, o senhor diz aí, e qual a saída? Sim. Quais são as saídas? Não existe uma saída só. O que fazer? Porque nós estamos com um problema enorme. Há poucos anos já existia depressão, mas não em dimensões como se tem hoje, as pessoas tristes. Né? E também tem aquela que da intolerância termina provocando uma intolerância entre as pessoas. E a gente vive esse momento mundial de atritos das pessoas não se tolerarem. Estamos perdidos, fadados ao fim? Não, de modo nenhum. Não somos pessimistas, somos otimistas. É o seguinte, você falou de uma situação que aumentou muito no mundo, que é a agressividade. E agora, contemporaneamente, com a polarização social, é uma agressividade, as pessoas não se tratam com respeito, não se tratam bem, agridem qualquer motivo, não porque estejam com depressão, isso já é um outro fenômeno, está acoplado a esse que você falou. Aumentou o índice de depressão, aumentou a doença? Não. Aumentou o diagnóstico, se diagnostica mais depressão. Há poucos psiquiatras, mas os clínicos, os generalistas estão capacitados. Então a depressão existe e tem várias teorias. Há uma mais aceita que é dos neurotransmissores, né? Das bioaminas. E o fato que também leva em conta a herança genética. E vou abordar mais isso aí que você falou, que é importante para esse programa. A depressão, ela leva a pessoa à morte pelo suicídio. Mas a depressão também pode afundar a saúde de uma pessoa pelo preconceito. Ela não quer ir a um serviço de psiquiatria, consultar com um psiquiatra, um preconceito forte. Eu não sou doida para estar consultando psiquiatra é médico de doido. Então tem esse retardamento de busca de há um preconceito. Preconceito forte, muito forte. Que beira. O senhor percebe isso com seus clientes? Quando sim. A dificuldade de procurar uma ajuda médica. Vou te dar um exemplo, é muito comum qualquer colega ver a pessoa passa a manifestar sintomas, falta de ar, tremores, tontura, dor na cabeça. Isso pode ser agravado e alguém sugere, vai ao cardiologista, o coração está com taquicardia batendo muito forte, vai ao cardiologista, não encontra nenhum sintoma cardiopata, vai não sei aonde, vai em outro médico e retarda a ida ao psiquiatra, que diz, não, eu não vou. Então tem casos de 6 meses, 1 ano ou mais que a pessoa fica suportando aquela sintomatologia, mas não vai ao psiquiatra. Isso complica. Aprofunda a doença. Para poder a qualidade sair. De vida também acomete a atividade de vida. A pessoa poderia estar mais ativa no casamento, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, no seu trabalho, mas não aceita compassivamente essa situação. Com relação a essa provocação que eu faço para discussão, provocação para discussão, sobre essa intolerância hoje, que o senhor separa, o senhor diz que não tem nada a ver com a depressão, mas a exteriorização de uma agressividade cada vez maior, pelo que o senhor falou aí. Isso, como é que o senhor analisa esse quadro? É um quadro doentio. Sim. A sociedade está adoecendo. Olha, Robson, um sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, lançou uma série de livros. O Bauman. Ele criou aquele conceito de liquidez, não lá nas finanças, mas liquidez em relação à água que não tem uma forma física constante, muda. Ele quis dizer que tudo é passageiro, tudo é transitório.
o mundo líquido, a sociedade líquida, o amor líquido, tudo é transitório, tudo é descartável, tudo é substituível. Então, é por aí que eu vejo, quer dizer, além de que o ser humano, com essa vida de facilidades eletrônicas, de tudo, mas o homem está perdendo o contato na família, o homem está muito agitado, é muito competitivo o mundo do trabalho, é muito competitivo, além do que pode haver traços de personalidade, eu não generalizo, mas de pessoas que são tão competitivas, que são mais agressivas, mais desonestas, até a psicopatia. Quantas pessoas assumem cargos e demonstram no seu métier como agem, tratorando as pessoas. Não existe solidariedade, não existe respeito. Essa que é a verdade, não existe respeito. O grande Victor Hugo, dizia que morrer não é nada. Horrível é não saber viver. Não saber viver, concordo. O que é que o senhor diria? Qual diálogo o senhor teria com o grande Victor Hugo? Olha, a partir dessa provocação. Victor Hugo, o autor dos Miseráveis, Sim. Notre Dame e tantos outros, esse poeta francês maravilhoso. Ele diz assim, resumidamente para mim, que é melhor se viver do que se lastimar de não ter vivido. É melhor viver e estar aqui inteiro, completo, do que com picuinhas, coisas de menor valor. Melhor viver que chegar ao término de uma idade mais longa ou menos longa, dizer, eu vivi, cumpri meu papel, combati o bom combate. Combati o bom combate, tenho uma família, publiquei livros, trabalhei, conheci o Robson. Isso que ele quer dizer, o Victor Hugo, ele é fantástico, aquele homem, rapaz. Ô, doutor Henrique, diante desse quadro, quer queira, quer não, as políticas públicas, elas têm que começar, elas têm que também trazer para dentro do seu sistema de tratamento, Sim. as suas terapias, Sim. essa população. Você acha que o serviço público brasileiro hoje, seja municipal, seja estadual, seja federal, ele já começa, ele começa a atender melhor essa legiões de pessoas hoje que são acometidas por esse mal, que é um mal, a depressão é um mal, Sim. que mata a alma. Eu te respondo objetivamente. O Brasil tem o maior sistema de saúde, o maior e melhor sistema de saúde do mundo. É isso que é a verdade. O SUS, o Sistema Único de Saúde, é fantástico. É lógico que falta financiamento, sempre se reclamou disso, mas se atende bastante. O SUS, eu trabalhei muitos, eu estou aposentado, eu trabalhei muitos anos no CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, trabalhei no Oswaldo Cruz, no Hospital de Base, no Posto de Saúde. Falta recursos, sempre faltou, mas o nosso sistema é universal. Não é só a depressão, as endemias que nós temos no país, tivemos agora uma pandemia da Covid-19, teve um problema lá atrás das Santa Casas de Misericórdia. Então, o problema que eu vejo é da participação do homem, com a sua inteligência, com a sua experiência. Alocar mais recursos, não deixar roubar, não desviar recursos. É uma tristeza faltar subsídios, faltar insumos nas farmácias de posto de saúde, de policlínica. É uma tristeza. Enfim, é a má política, isso é do homem. Viver é bom, não tem nada melhor do que viver. E os menos aquinhoados, os mais desfavorecidos da sorte, esses precisam dessas políticas públicas que você falou, da boa política, dos bons candidatos. Você aproxima agora para o ano, a questão não é política aqui do nosso bate-papo, mas aproxima-se a próxima eleição em 2026. É preciso se eleger deputados e senadores
que a população conheça o seu histórico, de uns até que se conheça a folha corrida, que se conheça o preparo, a competência, a honestidade. Não é só eleger o presidente. Quer dizer, isso é que é importante. Ainda há muito desvio de verba e está precisando de fazer uma crítica que eu não sou mais preparado para fazer, você conhece muito mais, você é advogado, é jornalista, é atuante, é um homem inteligente. Como eles criam emendas naquele Congresso, tem até agora, por último, emenda PIX, é tudo tanto tipo de emenda e não se sabe se essa emenda vai chegar lá na prefeitura, quando não é um deputado que direciona essa emenda lá para uma cidade que a esposa é prefeita. Isso é uma coisa que só tem no Brasil, mas ainda assim eu amo esse país, nós amamos, nós somos nordestinos, e vivemos aqui, vencemos, e precisamos de ter melhores deputados e senadores. Eu vejo que o senhor, nas suas publicações, eu acompanho suas publicações nas mídias digitais suas, o senhor é combativo, muito combativo. Sim. Sobre essa questão política, muito vigilante. Sim. O Brasil está atritado, a gente sabe, não tem como esquecer, não tem como tapear e esconder isso, não. Há um atrito ideológico. O senhor é otimista com o Brasil? Também continuo dizendo que sou otimista. É como dizia Ariano Suassuna, o pessimista é um tolo, o otimista é um desinformado. Ele dizia que ele era um otimista esperançoso. Eu não perco a esperança no Brasil. Nem no homem. Nem no homem. Nem no homem, não. Eu não diria isso. Mas esse atrito que tivemos de maior intensidade agora na eleição de 2018, né, do Bolsonaro, 22, e se avizinha ser também uma outra eleição muito forte, muito polarizada. Muito atritada, essa agora de 26. Eu acho que de qualquer forma se adquire uma maturidade, os jovens vão votar agora de 16 anos, e eu acho que é isso. Nós temos que fazer o nosso papel social, em cada um nas suas funções, ser otimista, não enganar, não mentir, não roubar. Você vai dizer assim, pô, te conheço há tantos anos, Henrique, tu não está sendo ingênuo. Não, eu não me considero ingênuo, depois posso ter sido enganado, não por ingenuidade, mas por acreditar na pessoa, mas não me considero ingênuo. Então eu acredito que pode sair sim melhores candidatos, melhores candidatas, uma pluralidade maior de todos os segmentos sociais da sociedade participar. E, enfim, precisa mudar esse sistema ou permanecer o sistema, porque não se sabe se uma presidência, como é que chama? A presidência de coalição? De coalizão. Será que isso ainda resiste mais tempo? Eu não sei, parece que o presidente fica aprisionado com aquele presidente anterior, que hoje é um réu, um inelegível réu. Ele terceirizou o orçamento. Como é que pode sobrar verba para fazer mais coisas? Um presidente, infraestrutura. E além do própria saúde, né? Financiar a saúde. Além do que, Robson, eu te falar nesse podcast que é muito famoso, conhecido, nem sempre os melhores procuram a atividade política, a vida pública. Eu não vou fulanizar, mas nem sempre os melhores. Mas vai muita gente que não sei se pensa na República, se pensa no bem-estar comum. Me parece que são mais outros interesses. E não apresenta projetos. É como se fosse ali para aquele salão enorme, né? 513 deputados e 83 senadores, não é isso? 83. 83. São 513 deputados e 81 senadores. Eu digo uma coisa, olha... E quer aumentar, né, a bancada? Queria aumentar mais 18. Não é possível. Agora, eu acredito que ali tem muita gente bem intencionada, mas eu não acredito que ultrapasse de 20% não, do Congresso. Na sua opinião, 80% ali
Tá para defender os seus interesses e ter menos da população. E aí você vê, tem a bancada, não sei, da bala do agro, do evangelho, bancada não sei de quê. Eu sei que ali estão representantes do povo, é a casa do povo. Mas eu digo, os melhores poderiam estar presentes. Por que não vão? Não acreditam mais. Não acredito mais no bem comum, no bem público. As pessoas são taxadas de comunista, de socialista. Eu, um cara religioso, vim de uma origem lá da minha família. Até umas pessoas me querem colocar a pecha em mim. O Henrique, isso é comunista, é vermelho, é um socialista. Porque você se insurge contra alguma coisa. Pois é, rapaz. Eu sei que você é quase um beneditino. Beneditino, é verdade. Eu estudei em colégio religioso. Estudou em colégio religioso. Foi. Henrique, a medicina, quer queira, quer não, teve um avanço tecnológico fantástico, sensacional. Sim. Na sua especialidade também, na área que Da trata psiquiatria? da psiquiatria. A psiquiatria, ela é uma das ciências mais completas, né? Se considerar que a medicina, não sendo ciência, mas sendo um corpo de teorias, está respaldada nas ciências todas, né? Em todas as ciências dão guarida, subsidiam a medicina. Mas a psiquiatria é uma beleza de disciplina, de ciência, se quisermos ser otimistas. Tem muitos recursos menos invasivos, porque nós usamos as medicações, que tem uma evolução, um progresso fantástico, e também tem outras evoluções, né? A estimulação transcraniana é importante, né? E as medicações evoluíram muito. Psicocirurgia quase não se fala, mas a medicação, o estudo, as abordagens terapêuticas, tanto nas psicoterapias, mas quanto nos medicamentos, os medicamentos antidepressivos, os medicamentos antipsicóticos, ansiolíticos, estabilizadores de humor, eles tiveram uma evolução muito grande. Porque esse estigma, que no início do programa o senhor relata, da resistência das pessoas procurarem ajuda médica vinculada à psiquiatria, ela vem também do histórico cruel, né? Uhum. As pessoas, na verdade, há não muito tempo, não foi muito tempo, viviam em verdadeiras masmorras, presas, sim. E tomando choque. Sim. O que se tem ainda, o homem comum, o homem que não tem todas as informações ou não sabe interpretar todas as informações, ele ainda guarda isso como um preconceito em razão do que foi a psiquiatria no passado próximo. Inclusive foi utilizado métodos no campo da política. Até nisso se prestou de forma mais negativa, mais venal. Deixa eu lhe falar, esse é o período mais triste da psiquiatria, é o período asilar. Era quase masmorra, aqueles pacientes ficavam lá dentro. Vamos dizer, eu vim de São Luís, capital do Maranhão, lá tinha uma colônia Nina Rodrigues, tinha mais de 200 pacientes. Eu trabalhei ali, até dormia. O tratamento que era dado era um tratamento quase medieval, acorrentados. Tinha um quarto lá, que quando eles estavam muito agitados, um quarto bem menor do que esse aqui, a metade Uma solitária. Uma solitária. Na porta tinha 3 barras de ferro, tinha uma janelinha assim, 3 barras de ferro, e o doente gritava. Se usava antipsicóticos, e naquele tempo, como evoluiu, né? Naquele tempo, o escopo era de que, dando aquela medicação, o paciente apresentasse efeitos do medicamento, né, chamado efeitos extrapiramidais, que ele babava, ele se contorcia. Se aquietava. Ele se aquietava. Era um sossega-leão, literalmente. Literalmente, era isso. Hoje é o inverso. Se evita esses efeitos extrapiramidais, e tem medicações que não tem, ou tem muito reduzida.
Mas tu tocaste num ponto, falou de uns franceses, eu vou falar de outro, falar do Victor Hugo, e eu vou falar do Esquirol, do Pinel, não é? Lá em Paris, na Salpêtrière. Ele foi que libertou, porque naquele tempo ficavam os doentes mentais, que esses doentes mentais que estão assim, párias andando, e os assassinos e tudo, e aquilo era recolhido pela força pública, botavam lá num depósito, lá numa casa, e deixavam todos eles, assassinos, ladrões. Misturava tudo. E isso foi feito por esse francês que a gente jamais deve esquecer o nome dele, Philippe Pinel. E o Esquirol era o discípulo dele. O Pinel deve vir daí. Que é Pinel, no Rio de Janeiro tem o hospital Pinel. O cara também Pinel. Essa derivação da palavra. Essa derivação da palavra, exatamente, tu lembraste bem. Então é isso. O doente mental, a princípio, mete medo. Talvez não dentro da família, que tem família que tem seu doente mental, Robson, e esconde. Eu ainda sou do tempo que a pessoa tinha um doente mental e ele ficava lá no quintal, lá atrás, num quartinho, às vezes amarrado com uma corda, esconde. Tem 2, 3, 4 filhos normais e tem esse. Então se escondia, aí surge o preconceito. E na verdade, em muitos casos desses, a família tinha vergonha. Tinha vergonha. Que a sociedade soubesse que vergonha. Filho escondia. Portador de... É vergonhoso, era vergonhoso. E o doente, então essas pessoas passam a inspirar medo do doente mental. Que o doente mental tem muita força. Nada disso. O doente mental quer dizer, não é um coitado, mas é um frágil ser humano. E você passa a compreender. Ele sofre, né? É um doente como outro qualquer. A esquizofrenia, que é a mais grave das psicoses. E vem outros transtornos psicóticos, vem os transtornos neuróticos, que o Freud deu uma contribuição muito grande no estudo e na abordagem. Mas é um doente como outro qualquer. Então a gente precisa ter. Nós sabemos que, parece-me que há uma coisa interessante, Robson. Se há verba para a saúde, compartimentada ali para cirurgia, para as clínicas, para a saúde mental é a que é mais esquecida, vai menos verba. Eu trabalhei no hospital de base muitos anos, outros colegas meus, fui chefe da psiquiatria, da enfermaria psiquiátrica naquele tempo, e se fazia reforma, mais uma reforma, outra reforma, e continuava no mesmo. As doentes mentais jogavam absorvente, papel, entupia os vasos, quebra vaso, faz de novo. Eu sou do tempo, como outros colegas aqui que me antecederam, que no hospital de base, que é um hospital geral, felizmente não passou a experiência da Paraíba, de Pernambuco, do Ceará, do Maranhão. Cada estado desse tinha um asilo. No Maranhão chamava Colônia Nina Rodrigues. E tem outros asilos pelo Nordeste. Aqui não teve, porque é um hospital geral, com uma enfermaria, um hospital de 300, um grande hospital, e tinha reservado destinado uma enfermaria. Uma ala só para psiquiatria. E era misturado mulher e homem. Aí veio a separação, e faz muitos anos que eu não vou lá, já está bem melhor. Então é isso, o doente mental, nós não precisamos ter medo. É lógico que ele pode ser agressor, não é? Aquelas velhas e antigas camisas de força que se fazia. Hoje em dia essas camisas de força foram substituídas por antipsicóticos potentes. A pessoa toma, aplica e a pessoa se acalma. Então hoje tem um tratamento mais humanizado. Muito bem. Vou te contar, se me permite, rapidinho. Fica à vontade. Trabalhei no João Paulo II, que é um hospital daquele jeito, já fez tantas reformas. Eu, na minha opinião de médico, já aposentado, digo que aqui deveria ser mudado dali. Sim, todo mundo. Eu acho que a sociedade demolir aquilo e fazer outra coisa. Nada que lembre nada da saúde. Pois bem, eu vou contar a última história. Aliás, não deveria servir nem como memória histórica. Nem como memória histórica. É uma vergonha histórica. Uma vergonha. Eu escrevi isso no Facebook, é uma vergonha. Eu vou te dizer, eu trabalhava lá, eu trabalhei muitos anos, uns 5 anos. Chegava bem cedo. E tinha um quartinho lá que eram 5 leitos, 5 camas de ferro. E
um fato muito interessante. No plantão que eu cheguei no dia seguinte, já tinha sido internado um doente, um homem forte, um homem bem forte, 1,80 m, musculoso. E quando eu cheguei com o enfermeirinho, o da enfermagem, que era um policial militar, e eu notei que quando eu cheguei ele fazia assim, uma mímica para mim. Eu entrei, bom dia. O que será que ele quer falar? Será que é alguma coisa? Mas só com o olho. Cheguei, que foi? É que aquele homem que estava lá é um homem muito agitado, agitação psicomotora, né, quando entrou no plantão. Aí ele me avisou e eu fui lá e pedi para ele que ele viesse. Eu estava sentado na mesinha, numa cadeira com uma mesinha de ferro, e eu pedi que ele viesse até a minha presença. Qual foi, Robson, que o homem levantou, ele não estava muito sedado, e veio para cima de mim. Rapaz, eu tremi, eu disse, eu vou morrer aqui, porque ele era muito forte. E aí eu consegui fazer um sinal para o enfermeiro, para ir lá na frente, que tinha 2, 3 policiais militares, e que viessem. Aí seguraram, foi feita a medicação, eu encaminhei para o hospital de base. Ele veio para agredir mesmo? Veio, porque eu pedi para ele levantar. Eu não entendi o que ele queria falar com aquele aviso com os olhos, com a sobrancelha. E eu fazia que cada paciente vinha até a minha presença, ou então se não pudesse levantar, eu ia ao leito. Mas estava ele lá, eu disse, faça favor, sempre tratei bem as pessoas, os pacientes. Falo com tranquilidade isso, nada de, ei, não é do meu estilo. Por favor. E ele não veio e levantou-se. Bom, isso passou, ele foi lá para o hospital de base, ficou aos meus cuidados. Na enfermaria, instalei a medicação, fiz o planejamento terapêutico. E depois ele ficou dócil, uma mocinha. Você precisa ver, com uma medicação incisiva. Essas medicações evoluíram muito, os neurolépticos, que mais modernamente chamamos de antipsicóticos. Mas muito, muito evoluíram. E ele melhorou tanto, mas aí eu recebi a mãezinha dele, uma senhorinha idosa, e disse, mãezinha, ele já está bem melhor. Eu disse, ô, doutor Henrique, não dê alta para ele não. Ele vai me matar em casa, esse homem, porque o cara tem 1,80 m, o paciente tem 1,80 m, ele era uma vozinha bem pequenininha, eu tive que segurar. São essas coisas que a gente faz, que não são desonestas, mas fogem da boa norma, porque é para dar alta. Com isso evita institucionalização, dar alta. Eu demorei por ela, disse, doutor, não dá, ele vai me matar, ele já tentou uma vez. Tu imagina um homem de mais de 1,80 m e olha o bíceps lá. Não, você, na verdade, você se viu nela, né? Porque você passou também. Sim. Essa foi, eu deduzo, agora sou eu, né? O paciente e o... É verdade. Deduzo que foi isso, você olha, eu passei com muita por isso. peninha, compaixão, chama-se compaixão. Eu disse, tá bom, eu segurei meses e meses, mas tem que ter uma alta, senão vira institucionalização. O paciente não tem um relógio para saber a hora, nem o dia, fica institucionalizado, os parentes deixam o paciente, dão o telefone errado, o endereço, assistente social procura, que é muito útil no serviço, assistente social, e aí fica lá um tempão institucionalizado. Mas está melhor. Henrique, nós passaríamos mais 1 hora aqui nesse papo agradável, você bem compenetrado com esses seus olhos fechados e árvores, um grande poeta. E eu sei que você gosta de poesia também. Sim. Mas para concluir, porque o nosso tempo já chegou ao fim, o que é que você diria a esses jovens hoje que estão... Porque tem cada vez mais jovens têm sido diagnosticados com depressão. O que é que você diria? Qual o conselho médico e também da sua experiência de cidadão, de um privilegiado observador da sociedade, para que ele superasse esse momento dessa crise tão grande, tão latente, que são essas doenças emocionais? Eu vou até alargar mais, não é só essa faixa etária de jovens. Existe também a depressão da terceira idade. Sim. Do idoso, né? Do Ótimo. adulto jovem. É preciso, bom, isso tudo tem um histórico. A depressão, ela, na maioria e grande maioria das vezes, é uma herança genética, não é? Então é preciso que procure o médico, procure o serviço médico, procure o médico psiquiatra,
procure serviço de saúde mental. Nada de manter esse preconceito arcaico que, em vez de melhorar, de esconder por um tempo que eles se mostram necessitado de tomar medicação antidepressiva ou antipsicótica, é melhor que ele vá ao médico e seja orientado. Enfrenta o problema. Enfrentar o problema. É isso aí, é com outro qualquer. É com quem tem uma cardiopatia, tem uma doença no rim, nos pulmões, na pele. É um preconceito muito grande. As pessoas andam se Medicando? automedicando. Sempre. Nessa área, o perigo é muito grande. Não. Os reflexos disso. A automedicação ela é indesejável. Tanto a automedicação de chegar na farmácia lá com o balconista e dizer, olha, eu quero uma caixa disso. Aí o balconista, não, mas isso aqui é melhor. Enfim, medicamentos que não é receita especial, não tem duas vias. Eu quero essa medicação aí. E se essa medicação necessitar de uma receita especial, aquela em duas vias, eles vendem a receita e embutem no preço os balconistas. Faz isso isso aí está muito espalhado isso aí. Então vende o medicamento que ele diz, isso aqui é bom, e vende com a receita, embute no preço. Eu já vi vários casos. Então tem que tomar a medicação. Além disso, me parece, eu não posso afirmar peremptoriamente, mas há denúncia de que laboratórios também dão um jabazinho para médicos e também pessoal de farmácia indicar aquele medicação da sua fabricação. Tem isso também. Acho que sim, tem, sobretudo para farmácias, né? Agora, e tomar a medicação, e integrada essa abordagem, integrada com psicoterapia. Psicoterapia. O que é psicoterapia? Psicoterapia é um encontro. É um encontro do paciente, esse paciente foi à farmácia, seu, com um terapeuta, que pode ser psicólogo ou psiquiatra, homem ou mulher. E o que mais acontece? Uma comunicação minha, do meu conteúdo do pensamento, do que eu tenho desejo de falar para alguém que é um profissional. E o profissional, o terapeuta me observa, lança a mão de técnicas psicológicas, e a abordagem pode ser diferente, pode ser a terapia cognitivo-comportamental, que tem se mostrado muito eficaz, mas a velha Como essa? Traduzindo para... Pois não. A terapia cognitivo-comportamental, ela não é tão antiga, ela tem em torno de 40, 50 anos. Foi criada por um terapeuta, um médico americano chamado Aaron Beck. A cognição, que é tudo raciocínio, linguagem, pensamento e memória, está tudo envolvido em tudo. Aqui, quando eu estou falando contigo, quando eu adoeço. E isso se espraia para o meu comportamento. Então, cognição e comportamento andam juntas. E se na depressão há uma diminuição do tônus afetivo, né? A pessoa fica mais pragmática, sem muita iniciativa, diminui a psicomotricidade. A terapia resgata, conversando, mais a medicação, resgata tudo isso no indivíduo, é completa. É um energético. É um energético. Querido, como eu disse, eu passaria mais. Eu te admiro bastante, escrevi isso e eu te desejo que continue assim. Muito obrigado. Um prazer em recebê-lo em nosso podcast. Continue compartilhando. Escute assiste essa entrevista importante sobre essas questões emocionais do Dr. Henrique, que eu reputo um dos melhores psiquiatras da área, um dos maiores trabalhadores da área médica que tem em Rondônia, um grande homem, além de tudo, um filósofo. É um carinho, é tua amizade, é um carinho teu. Muito obrigado, doutor. Valeu.